Motorista de Porsche foge depois de atropelar e matar doméstica em bairro rico de São Paulo. No Rio de Janeiro, também em bairro nobre, uma médica é assassinada com um tiro na cabeça ao chegar em casa. O roubo da carga de ouro do Aeroporto Internacional de São Paulo. Seguradora oferece recompensa de R$150 mil por informações sobre os ladrões. O planejamento tão detalhado do crime até a fuga surpreendeu a polícia. A investigação da invasão de celulares de autoridades da República. Hacker preso pela Polícia Federal diz que a deputada Manuela Dávila intermediou o vazamento de conversas. O presidente Jair Bolsonaro pede cautela ao Congresso, que estuda aumentar limite de saque do... É difícil. Segundo a Polícia Civil, o motorista desse Porsche é Fábio Alonso de Carvalho, de 38 anos. Ele agora é considerado foragido. Em 2014, Fábio também atropelou e matou um motoboy quando dirigia um outro carro importado, na época um Mustang. Uma médica foi morta quando chegava em casa, na Barra da Tijuca, um bairro nobre do Rio de Janeiro. A principal hipótese é de uma tentativa de assalto. Uma recompensa de R$150 mil será paga para quem oferecer alguma pista da quadrilha responsável por um dos maiores assaltos ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Os criminosos roubaram 718 quilos de ouro, avaliados em mais de R$100 milhões, isso de dentro do terminal de cargas. Crime investigado. Até agora. E não foi a primeira vez. Veja agora outros grandes assaltos no Brasil. Prosseguiu e levaram R$120 milhões. A polícia do Rio Grande do Sul desarticulou uma quadrilha que vendia carros roubados pela internet. 20 suspeitos foram presos. O chefe do bando comandava todo o esquema de dentro da cadeia. O grupo negociou pelo menos 40 veículos roubados. Será enterrado amanhã, no interior de Pernambuco, o corpo da jovem de 19 anos que foi atacada com ácido no Recife no início do mês. O ex-marido dela e um amigo dele estão presos e devem responder por homicídio qualificado. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Lá eu me sinto bem. E a partir da próxima quinta-feira, as contas de luz ficarão mais caras em todo o Brasil. Entrará em vigor a bandeira vermelha 1, comum em épocas de seca nas regiões onde estão localizadas as principais usinas hidrelétricas. O consumidor pagará R$4 a mais a cada 100 kWh consumidos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que acha difícil o Congresso Nacional aumentar o valor do saque do Fundo de Garantia de R$500 para R$1.000. Bolsonaro também disse que espera que o abastecimento dos navios iranianos que estão parados no Paraná não crie, nas palavras dele, rusga com os Estados Unidos. Disse também que agiu dentro da lei. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, confirmou hoje que o Brasil indicou o filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador nos Estados Unidos. Araújo está no Rio de Janeiro, onde participa de um encontro com representantes dos BRICS, o grupo formado pelos principais países emergentes do mundo. Em novembro, Araújo em Brasília. Manifestantes ocuparam hoje o Aeroporto Internacional de Hong Kong, que é um dos mais movimentados do mundo. Mais de 1.000 pessoas, pelo menos 62 migrantes que saíram da Líbia a caminho da Itália, morreram no pior naufrágio do ano no mar Mediterrâneo. 110 pessoas estão desaparecidas. Faltam muitos viver uma última tragédia, ao contrário de muitos que nem essa chance tiveram. Em instantes, hacker que invadiu celulares de autoridades faz novas revelações. O Brasil reduz em 40% o número de fumantes e alcança metas da Organização Mundial de Saúde. A gente volta já já. Preso desde terça-feira em Brasília, o hacker Walter Delgatti Neto disse em depoimento à Polícia Federal que a ex-deputada Manuela Dávila foi quem passou o contato dele para o jornalista Glenn Greenwald, do site Intercept Brasil.
O repórter Daniel Adjuto tem as informações direto de Brasília. Boa noite, Daniel. Como é que foi esse contato entre a Manuela e o Green? Oi, Raquel, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, no depoimento, Walter Delgatti, o vermelho, que é apontado pela Polícia Federal como o líder desse esquema, disse que teve o contato, o celular de Manuela Dávila também por hackeamento. E que no Dia das Mães deste ano, telefonou para ela por meio do aplicativo Telegram, dizendo que tinha o conteúdo dessas conversas. E pediu a ela o telefone do jornalista Glenn Greenwald, do site da Intercept Brasil. Manuela Dávila estaria desconfiando dessas informações e foi então que Walter decidiu encaminhar para ela um áudio trocado entre procuradores que ele também havia hackeado. E 10 minutos depois, ainda segundo Walter, o jornalista Glenn Greenwald teria encaminhado uma mensagem para ele pelo Telegram dizendo que tinha interesse nesse material. E pela internet, os dois passaram a trocar informações. Agora há pouco, Manuela Dávila disse em nota, ela está fora do Brasil, em Londres, disse confirmar que encaminhou o contato de Glenn Greenwald ao hacker, mas que desconhecia a identidade dele. Manuela Dávila diz que já acionou os advogados que vão colocar à disposição das investigações e da perícia o celular e as mensagens trocadas entre os dois. E também disse que está à disposição para esclarecimentos. Vale lembrar que Walter Delgatti, a prisão temporária dele e também dos outros 3 presos nessa operação, termina amanhã. Mas eu apurei que a Polícia Federal deve pedir a conversão, ao menos de Walter Delgatti, para a prisão preventiva, que é aquela que não tem prazo definido. Hoje, o ministro Sérgio Moro publicou uma portaria em que facilita a deportação de estrangeiros. Nas redes sociais, Glenn Greenwald disse que essa era uma medida de terrorismo, mas Moro esclareceu que não, que essa medida se aplicava apenas a pessoas perigosas e acusadas de terrorismo, como ocorre em outros países. Nascimento. Criado há menos de um ano, um canal de WhatsApp do Ministério da Saúde para desmentir as notícias falsas já recebeu, nessa altura, mais de 10 mil denúncias. Vacinas e curas milagrosas são as fake news mais citadas nessas mensagens. Pode aliviar. E veja daqui a pouco. O Brasil suspende a venda de próteses de silicone de um dos maiores fabricantes por risco de câncer. Você vai ver já já. A Anvisa anunciou hoje a suspensão da venda e uso de 3 tipos de implante mamário da marca Allergan. A decisão veio depois que um estudo da Agência Sanitária Americana ligou esses modelos de prótese ao desenvolvimento de um tipo raro de câncer. Que eventualmente busca essas orientações ideais. Os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, começam oficialmente hoje. O evento, que vai até o dia 11 de agosto, é um teste importante para os brasileiros que irão disputar a Olimpíada do ano que vem no Japão. Com 141 medalhas. A polícia indiciou hoje em inquérito 3 torcedores do Internacional no caso da agressão da mãe e do filho gremistas no fim de semana. Agressão verbal. A procura por viagens de ônibus cresceu em São Paulo. Somente no primeiro semestre deste ano, 2.600.000 passageiros embarcaram nos terminais rodoviários da cidade. Segundo especialistas, um dos motivos desse aumento é a cobrança de bagagem nos aeroportos. Pelos corredores do maior... Uma última informação, a Justiça Federal de Brasília acaba de prorrogar por 5 dias a prisão temporária dos 4 suspeitos de invadir celulares das autoridades. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar, ter independência, confiar nos sonhos e